Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos VC. Eu sou Luiz Malheiros, consultor de comunicação da Votorantim Cimentos, e nesse episódio nós vamos falar sobre a carreira de mulheres na indústria. Fico muito feliz de mediar essa conversa, que tem como pano de fundo exatamente a equidade de gênero. A gente entende que é importante ter homens participando dessas discussões, desses debates sobre esse tema, exatamente para a gente ter uma sociedade mais diversa e inclusiva. Temos duas super convidadas aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Elas são jovens engenheiras e vão contar suas experiências profissionais aqui na Votorantim Cimentos. Beatriz Alexandra da Silva é supervisora de mineração e Isabelle Barros, que é a nossa gerente de estratégia e novos negócios. Obrigado pela presença de vocês duas. Isabelle, vou começar por você então. Você é formada em engenharia de produção e teve uma experiência internacional aí na sua carreira, no seu desenvolvimento. Como foi um pouco dessa experiência? Conta pra gente como que ela influenciou suas decisões, enfim. Não, muito legal, Luiz. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar desse tipo de fórum, né, que reforçam o nosso papel como mulher dentro da indústria, e isso é muito potente, poder falar sobre isso é algo muito interessante. Bom, falando dessa experiência, né, o que aconteceu, como que isso se comportou ao longo do tempo. Então, sou engenheira de formação, me formei lá em Minas Gerais, e durante aquela época eu tive uma grande oportunidade. Eu consegui uma bolsa de estudos e passei parte da minha formação na França. E foi lá, inclusive, que eu pisei na indústria pela primeira vez. Eu gosto muito de contar essa história é super interessante, porque isso me despertou aquele amor e aquela vontade pelo ambiente industrial. E o que essa experiência mudou na minha vida, né? Eu acho que eu aprendi 3 pontos principais lá que eu carrego comigo. O primeiro deles é nunca duvide do que você realmente pode fazer. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu não falava nem bonjour, né? Para dizer assim, não falava francês, eu tô sendo educada aqui. E muito disso foi com auxílio de amigos, auxílio de internet, tentando estudar um pouco sozinha. E quando eu me vi, já estava lá na Aliança Francesa, validando o nível que precisava para pleitear essa bolsa. Então, acho que quando você realmente acredita, realmente persiste, você entende que o poder da mente ele é muito maior do que o que a gente podia imaginar. E eu pude comprovar isso nessa experiência internacional e depois trazer isso para a minha realidade dentro da Votorantim Cimentos, para a minha realidade também dentro da indústria. Um segundo ponto que eu aprendi, que essa experiência transformou na minha vida e por reflexo na minha carreira, foi a noção de que cultura importa e importa muito. Então, eu estava num país diferente, numa língua diferente, com uma cultura diferente, e demonstrar respeito por aquelas pessoas e por aquela cultura fez com que eu pudesse ser também unidade junto deles, né? E a partir disso conseguir com que a gente remasse na mesma direção ali dentro daquele ambiente, que também era um ambiente industrial. E um ponto muito relevante, e eu gosto muito de bater nessa tecla, que é falar sobre as pessoas, né? E como a gente se comunica dentro dos ambientes que a gente está. A gente aprende muito cedo, principalmente dentro de uma indústria, que o mais relevante, em primeiro lugar, são as pessoas, em segundo lugar, os processos, e os resultados, eles vêm como uma consequência, né, de sabermos colocarmos as pessoas no lugar certo para que a gente tenha os processos adequados. Então, essa experiência internacional, ela foi algo que marcou bastante a minha vida, já fazem alguns anos, eu ainda era estudante, mas eu pude vivenciar de uma forma genuína o que era estar na indústria, entender que indústria é indústria, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas eu trouxe parte dessa experiência para a profissional que eu sou hoje. Eu lembro disso com muita saudade, sem sombra de dúvidas, impactou de uma forma muito positiva a minha carreira. Muito legal, Isabelle. Obrigado por compartilhar com a gente. Beatriz, eu queria ouvir um pouco de você também. Como foi essa sua trajetória desde que você saiu da faculdade? Hoje você é supervisora na nossa unidade de Salto de Pirapora, aqui no interior de São Paulo. Como foi essa trajetória, enfim? Isso, Luiz. Obrigada pelo convite também. Bom, minha trajetória lá na faculdade, eu fiz uma faculdade pública, né? E essa faculdade que eu fiz, os primeiros 3 anos, após esses primeiros 3 anos de faculdade, a gente já recebia um diploma de bacharelado em ciência e tecnologia. E aí tinha esse tempo, então, para decidir qual engenharia seguir, né? E sempre vem aquela dúvida. E aí, sempre gostei de engenharia, gosto da parte de exatas, gosto de desenvolver, pensar diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito curiosa. Então, eu também gosto do diferente.
E surgiu a Engenharia de Minas, que é uma engenharia não convencional no Brasil, totalmente atípica e muito específica, né? Então, apareceu a oportunidade e eu falei, por que não? Vamos abraçar, né? No meu último ano de faculdade, eu passei num programa de estágio numa empresa do grupo. Então, eu iniciei nesse programa de estágio. Depois, eu participei de um programa chamado Programa Inova Talentos. Após isso, eu me tornei engenheira. Então, meu cargo oficial foi engenheira de Minas. Então, eu fiquei como engenheira júnior, depois eu passei para pleno, e no ano passado surgiu essa oportunidade de vir para a Votorantim Cimentos como supervisora de uma mina de calcário. Muda um pouquinho o meu know-how, o primeiro emprego como engenheira, eu trabalhava com bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, porém, agora eu trabalho com calcário, numa cidade diferente, num minério totalmente diferente. Mas um desafio muito, muito bom que eu estou vivendo aí no último ano. Muito legal, interessante olhar na trajetória de vocês, porque a Isabela enfrentou o desconhecido, vamos dizer assim, lá fora, na primeira experiência, e você também, quando encarou a engenharia de Minas, falou, eu quero fazer uma coisa diferente, quero uma outra linha de engenharia. E bacana como essas experiências vão agregando para o que vocês são hoje, né? E falando um pouco de que vocês são hoje, se a gente olha para sua trajetória, né, Isabela, você assumiu em 2022, né, a coordenação da unidade nossa de argamassas em Limeira. E 2 anos depois foi promovida a gerente, né? Que fatores você coloca como fundamentais para essa sua evolução, para esse seu crescimento? Eu entrei na VC em 2019 como trainee, então eu sou filha de um grande programa de desenvolvimento que eu sou super fã, inclusive. Pouco tempo depois eu tinha assumido, acho que o meu primeiro grande desafio, que foi coordenar uma planta industrial, a planta de Limeira. Naquele momento, era muito mais que um desafio profissional para mim. Era a realização de um sonho, de realmente poder estar à frente de uma operação, de tudo aquilo que eu acreditava enquanto propósito, né? E 2 anos e meio depois, a gente faz essa mudança de carreira para uma vaga um pouco mais estratégica, ainda olhando parte das nossas operações, que é o nosso negócio Matrix, né? O nosso serviço de argamassa a granel, mas também olhando para a estratégia do negócio de argamassas como um todo, né? E aí, quando a gente olha para os fatores, eu acho que são diversos, sem sombra de dúvidas, mas tem alguns pontos que me chamam muita atenção e é o que eu tento praticar, né, na minha carreira, na minha vida. O primeiro deles é sempre se colocar numa posição de aprendiz. Todos os desafios que eu assumi, desde quando entrei na Votorantim Cimentos, e foram muitos, enfim, eu sempre busquei me colocar na posição de aprendiz e entender que cada desafio novo eu tinha muito que aprender. Sim, muito a contribuir, mas principalmente muito a aprender com as pessoas que já estavam naquele ambiente. Então, acho que isso, para mim, é o pontapé inicial de entender que todo desafio é um recomeço. E todo recomeço, no final, a gente é um eterno aprendiz dentro dessa história. Acho que isso é uma filosofia que eu levo comigo, que eu aprendi com os meus pais, com a minha família, e que eu trago isso para a minha carreira. Um outro ponto é quando a gente fala de desenvolvimento. É aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que a gente tem hoje dentro da companhia. Então, eu tive, ao longo dessa trajetória, muitos bons líderes, bons mentores, porque é muito mais do que a sua liderança direta, que no meu caso foram lideranças excepcionais, mas também mentores que a gente angaria ao longo da nossa jornada aqui dentro da companhia, que nos auxiliam, que nos mostram o caminho, que nos dão um feedback, que nos ajudam a acertar, e também os programas de desenvolvimento. Então, como eu comentei, eu fui trainee, tive a oportunidade de fazer o programa Potenciar, que é um grande programa de desenvolvimento que a gente tem hoje dentro do grupo. Eu também fiz parte da turma Lidera VC, né, que foi uma turma focada em desenvolvimento de lideranças femininas, que a gente também tocou aqui dentro da Votorantim Cimentos. Então, aproveitar esses programas de desenvolvimento, encontrar bons líderes, bons parceiros, bons mentores, junto com esse fator, né, de se colocar na posição de aprendiz, é algo que eu elencaria ali como os principais pontos. E mais 2, se você me permite. Quantos você quiser. Se a gente está com tempo aqui, eu queria colocar aqui trabalho duro e disciplina, acho que é um fato, mas com estratégia e priorização. Os temas, eles são muitos, e em muitos momentos a gente vai precisar escolher aonde focar, aonde priorizar. Eu acho que um quê de estratégia nos ajuda, né, a nos colocarmos nessa posição. E por último, mas não menos importante, eu gosto muito de falar que não existe uma separação do pessoal para o profissional. É um ser humano só, é um CPF só.
E a carreira, ela também é, no final das contas, um projeto da família, né? Então, eu coloquei isso também como projeto da minha família, né? Porque às vezes isso envolve uma mudança de cidade, às vezes isso envolve uma mudança, um giro 360 graus, e naturalmente a família tem que estar patrocinando no bom sentido tudo isso. Então, acho que esses são os principais fatores. Muito feliz de estar aqui contando essa história para você e, de novo, aqui assumindo uma posição nova, numa posição de aprendiz novamente. Muito legal, Isabelle. A gente que fica feliz de poder ouvir a sua trajetória, enfim, perceber essa evolução que você vem tendo. E ouvindo sua resposta, eu acho que uma palavra que permeia tudo, desde lá de trás até esses desafios mais recentes, que passa até pela família também, é desafio, né? Então, você está ali para aprender, envolve também ser desafiado. Falando em desafios, Beatriz, imagino que também se superou alguns aí, desde o começo da sua carreira, até o momento que agora você assume, enfim, fica à frente de uma mina de calcário. Compartilha um pouco com a gente também sobre esses desafios. Sim, acho que a Isabela falou muito bem, falou vários pontos aí essenciais ao longo da nossa vida, né? De conciliar ali o trabalho com o pessoal, também acho muito importante isso. Mas os desafios, acho que eles são inúmeros, né? Acho que falando mais específico de onde eu tô hoje, que é a supervisão de uma mina de calcário, quando eu cheguei, eu me deparei com um cenário totalmente diferente. Então, eu assumi uma equipe que já estava consolidada, já estava ali construída, cheguei como pessoa nova. Uma equipe majoritariamente de homens, que acontece muito dentro da indústria ainda. E eu tenho muita gente dentro da equipe que é sênior. Então, tem gente que está há 20 anos na empresa, que está há 30 anos, alguns. Então, são alguns pontos que, quando a gente chega, dá um baque ali, né, no início. Porém, nada, assim, eterno, realmente. Chegar com calma, mostrando que a gente tem um conhecimento, que a gente não está ali a passeio, né? Que realmente a gente está ali para aprender e construir juntos, é o lado muito importante que eu acho que eu trouxe pensando, né, nesse grande desafio dessa mina de calcário com a equipe. Mas não só, assim, né, direto ali com quem eu convivo todo dia. Tem também a parte mais ampla, pensando em pares, pensando em outros lados, né, da carreira. Então, acho que os pares também é um grande desafio, que ainda existe muitos homens dentro da indústria, principalmente de cimentos, que é a que eu estou convivendo hoje, né? Quando eu entrei em Salto de Pirapora, eu era a única liderança feminina que estava presente ali, dentro de um grupo enorme. Então, realmente, você sabe que todos os olhares estão voltados para você. Mas não é algo, assim, que paralisa, sabe? Eu acho que motiva mais para a gente mostrar ali a nossa posição, mostrar o nosso lugar e ir trabalhando em conjunto para sempre melhorar e chegar aí num futuro promissor. E é um cenário parecido com o que você enfrentou, vamos dizer assim, que você Sim. viveu lá em Limeira também, não é, Isabelle? Não, sim, acho que eu gostava de dizer para o meu time lá em Limeira que é o seguinte: a gente tem uma grande página em branco a nosso favor, que é criar novas experiências, né? Então, a princípio pode parecer novo, você ter talvez uma mulher em uma determinada posição, mas depois dessa experiência já não é mais novo para aquelas pessoas. Você ajudou a construir essa história, né? Então, eu acho que a gente tem um ambiente aqui muito favorável, muito inclusivo, de muito diálogo aberto, para que a gente realmente possa construir isso. E a minha experiência, ela foi super positiva durante esse tempo que eu passei na operação, porque a gente pôde construir novas formas de enxergar, né, as situações e construir ali um engajamento junto do time, né? Fazendo as provocações. Então, acho que os desafios, obviamente, eles existem, mas é muito bom também quando a gente tem um ambiente que nos ajuda a entender que o que a gente quer mesmo é vivenciar esses desafios, que o que a gente quer mesmo é passar por eles, né? Então, acho que experiência, sem sombra de dúvidas, parecida com a experiência da Bia e que possam existir mais pessoas vivendo a mesma experiência, né? Então, fui eu há uns anos atrás, agora a gente tem a Bia, tem tantas outras mulheres na operação da Votorantim Cimentos hoje que eu conheço e que eu admiro, e que esse número ele possa ser ainda maior, né? O que a gente deseja, a gente tem espaço para isso, a gente tem uma empresa aberta para isso e a gente está aqui realmente para construir essa história juntos. Com certeza. Eu tinha marcado essa pergunta para fazer pro final, mas acho que a gente já tá nessa linha, eu vou seguir nela, porque
Acho que as falas de vocês são muito, muito alinhadas com o que a gente pensa, com o que a gente vê no nosso dia a dia. E vocês, vamos dizer assim, são as pioneiras de determinada maneira quando a gente olha para uma liderança industrial. Enfim, a gente sabe das questões de atratividade que envolvem também, né, ter mulheres na liderança. Mas ao mesmo tempo que vocês abrem caminho, vocês fazem isso para que outras mulheres, enfim, venham dessa mesma jornada de vocês. Vocês se veem dessa maneira, como inspiração? Vocês têm, talvez, noção de que vocês são inspiração para outras, talvez meninas ainda, que estão na faculdade, enfim. Como é para vocês estar nessa posição também? Pergunta difícil, né, Bia? Bastante. Acho que, falando por mim, acho que essa chavinha tem caído no último ano mais forte. Porque no início, ali, quando eu me tornei engenheira, era o que eu queria. Eu estava ali batalhando para isso, mas eu não tinha esse sentimento de que era tão difícil para outras pessoas. Era difícil para mim, porque era a linha que eu estava seguindo. Mas esse último ano, eu acho que já vieram algumas pessoas falarem: olha que legal que você está nessa posição, nossa, muito bom te ter aqui. E alguns comentários no sentido de: com você que eu me sinto mais livre para fazer alguma coisa diferente. Então, aí você começa a perceber que realmente você está abrindo porta, assim, em conversas, em entrevistas, e aí você vê esse número de mulheres cada vez mais crescendo, né, no ambiente que a gente está. Então, eu acho que nesses últimos anos eu tive mais esse sentimento de que, sim, estamos abrindo portas. Eu acredito que seja um grande privilégio, né, poder ocupar esse espaço e servir de uma certa forma de um exemplo, entre aspas, de é possível, esse lugar também é um lugar acolhedor e promissor para a carreira de mulheres, né, que desejam se desenvolver dentro da indústria. Eu já escutei alguns relatos ao longo dessa minha jornada aí na indústria, de pessoas que me procuraram e dividiram comigo: poxa, que legal ver você numa reunião X, ou que legal entender que você estava respondendo naquele momento por aquela operação, porque isso me motiva, isso me representa. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um grande privilégio quando a gente consegue acessar a pessoa nessa camada mais profunda, né? Eu, honestamente, acho que eu tenho muito que aprender ainda, muito que caminhar, mas é uma honra e, de novo, um privilégio saber que já existem pessoas que enxergam na nossa trajetória um caminho a ser seguido, sabe? Então, acho que, enfim, super bacana. Só agradecer, né, e dizer para as pessoas que desejam construir uma carreira dentro da indústria, que a indústria, ela é, sim, um lugar de muito propósito. Eu acho que isso é um ponto muito relevante para a gente tocar, né? E quando a gente fala de propósito dentro da indústria, aproveitando, a gente está falando de... Você vê um bem de consumo, você vê um produto, né? Por exemplo, no meu caso aqui, que estou nas argamassas, falando da nossa linha Votomassa, da nossa linha Matrix, você participar da construção daquilo e ver aquilo transformando lares de milhares de pessoas, né? Então, a indústria, ela é muito mais do que o ambiente industrial, é o resultado que a gente traz disso, né? Enfim, eu sou super suspeita para falar, gosto demais disso daqui, né? E acho que a gente tem um papel importante, um papel relevante de somar forças com outras mulheres para que a gente possa tornar a indústria um ambiente cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo. Muito bom, muito bom. Isabelle, eu vou continuar com você. Você comentou um pouquinho com a gente que você está numa posição mais estratégica hoje, né? Enfim, um pedaço olhando para a argamassa, um pedaço mais ligado... claro, ainda a argamassa Matrix, mas ligado ao corporativo, enfim, a estratégia da empresa. O que fez você assumir essa posição? Por que topar um desafio como esse? Muito legal. Acho que a gente acaba sendo um pouco inquieto por natureza no sentido de desenvolvimento, né? Querer aprender mais, querer se desenvolver mais. Eu acho que a experiência que eu tive no ambiente industrial, ela foi muito rica e muito engrandecedora. E alguns temas que eu vivi dentro ali da operação ajudaram a me moldar, inclusive como ser humano. Acho que muito do que a gente vive, a gente acaba carregando um pouquinho do que a gente vive, né? Dentro da nossa história. E aí, quando apareceu essa oportunidade, a gente ainda está olhando para as operações, mas tentando olhar num viés um pouco mais estratégico, né? O que a gente pode otimizar, o que a gente pode melhorar. Eu acho que os principais fatores que motivaram, primeiro, é a característica do desafio, porque acaba sendo um desafio muito complementar ao que eu tinha vivido até então, né? E acho que, sem sombra de dúvidas, isso vai me ajudar para que eu seja uma profissional melhor, mais completa, um pouco mais versátil. Então, acho que a característica do desafio é um ponto relevante, né? Oportunidade de desenvolvimento. Mas, principalmente,
a ligação que isso tudo tem com a nossa essência, que é a operação. Porque no final do dia, o que a gente vai fazer nessas posições é também olhar para a nossa essência, é também otimizar o que a gente tem como essência, que é a nossa operação. Então, acho que é um caminho natural de aprender sobre novos mundos, sobre os novos temas, para me tornar um pouco mais versátil, mais completa, mas sem tirar o olho ali do que a gente acredita e do que eu tenho também como propósito de carreira, que é me aproximar das nossas operações. E Beatriz, perguntei para Isabelle uma decisão que ela tomou há pouco tempo. Para você, eu quero perguntar do futuro. Quando você olha a sua carreira na indústria, enfim, onde você se imagina, quais são as suas vontades, enfim, qual o seu quando você olha para sua carreira, como você imagina o seu futuro dentro da indústria? Olha, acho que no futuro, assim, eu ainda me imagino na indústria, esse é um fato que realmente eu gosto muito desse operacional, de estar ali vivendo, da operacional, realmente. Então, é algo que eu gosto. Eu ainda me vejo na indústria, porém, eu não quero estagnar ainda. Então, eu ainda tenho uma certa ambição, sim, de continuar crescendo, sempre conciliando, né, a questão pessoal com a questão da indústria operacional. Mas eu me vejo daqui a alguns anos acrescendo um pouco mais a minha carreira, que seja em poucos anos uma coordenação inicialmente, já tendo em vista que eu ainda estou na supervisão, né, que é o início ali da trajetória da gestão, então pensando em talvez uma coordenação, uma gerência, enfim. Eu me vejo crescendo e me evoluindo realmente nos próximos anos e pensando em aprofundar talvez um intercâmbio, é algo que eu tenho muita vontade de fazer, um mestrado, é algo que eu quero retomar, enfim, eu acho que sempre conciliando ali o lado do estudo com o lado do trabalho, mas eu almejo ainda crescer um pouquinho mais ao longo da minha trajetória. Ótimo, isso aí. A gente já tá chegando na reta final. Eu tenho uma última pergunta aqui, que eu vou dividir ela em duas. Então, eu vou fazer primeiro, depois a gente faz a outra. Mas eu queria entender de vocês, enfim, o que vocês diriam para outras mulheres que desejam construir uma carreira na indústria? Acho que a gente já passou um pouquinho por isso, mas vale aprofundar. Eu gosto de dizer que a indústria ela é um lugar de muitas possibilidades. Muita inovação, muita vontade de fazer diferente, muito brio, muita raça. Então, acho que o que eu poderia dizer é que se você tem interesse de se desenvolver, se você acredita no propósito do que é estar dentro de uma indústria, que é muito do que a gente comentou, existe muito espaço. Existe muito espaço. A gente, às vezes, se apega a alguns vieses, né? A indústria talvez seja um ambiente mais masculino. Essa realidade, ela muda a cada dia que passa. E a gente evolui um passo a mais a cada dia. Então, acho que tem toda uma outra faceta da indústria que a gente também conhece estando aqui dentro e que vale a pena conhecer e que vale a provocação, né? Então, se vocês querem construir uma carreira na indústria, tenham certeza que existe muito espaço. Acho que esse é a mensagem, assim, que eu gostaria de deixar. Sim, acho que a indústria é gigante, né? Tem para todos os lados e todos os gostos. Então, eu acho que o ponto é não ter medo. Não ter medo de se desafiar, realmente, o que a gente falou muito aqui. Se almeja alguma carreira específica, trabalhar para isso, realmente se especializar, estudar. E acho que não parar no primeiro não, né? Realmente ali o continuar, né? Não desistir. Acho que é um dos pontos principais, realmente. Queria uma palavrinha de vocês no seguinte sentido. Isabelle, você está aqui hoje, estamos, né, no podcast da Votorantim Cimentos. Mais uma vez você esteve em Paris, na França, estava estudando por lá e tudo mais. O que a Isabelle de hoje diria para essa Isabelle que estava lá estudando em Paris, na França? Naquela época, eu tinha muitos sonhos, né? Você parar para pensar, uma história super curiosa, que quando eu ganhei essa bolsa lá atrás, eu nunca tinha andado de avião na vida. A minha primeira viagem de avião foi naquela ocasião, porque até então era o que eu tinha condições, né? E eu tinha muitos sonhos, né, dentro da mochila, sabe? Naquela época lá. E acho que a Isabelle de hoje pode olhar para trás e dizer que muitos dos sonhos que estavam dentro da mochila, eles foram realizados. Inclusive, acho que está aqui hoje representando uma mulher que está construindo uma carreira na indústria. É um sonho desse que estava realizado e que eu sonhava lá atrás quando eu era estudante. Então, acho que o que eu poderia dizer é que valeu a pena correr atrás, acreditar, Sim. Não desistir. E a Isabelle de hoje, não muito diferente do que aquela Isabelle lá de trás, está com a mochila cheia de novos sonhos, né? Eu acho que a gente usa também essa reflexão para que eu entenda que o caminho ele é contínuo, que a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir,
porque contra a disciplina, persistência, não tem nada, né? Não tem nada que consiga ir contra isso. Então, acho que esse é o recado, né? Eu diria que vale a pena acreditar no propósito, que vale a pena ter clareza de propósito, que vale a pena nunca se esquecer da sua origem e da sua essência, né? Então, eu posso ter ficado um pouco mais velha, os cabelos brancos começaram a aparecer, mas a essência é a mesma e eu continuo sonhando aqui ao meu modo, né, num outro nível de maturidade agora, mas entendendo que a essência é a mesma e que a gente precisa manter a determinação e acreditar no que a gente sonha. Muito bom. E você, Beatriz, o que diria para a Beatriz que decidiu fazer engenharia de Minas? Eu acho que assim, que eu escolhi certo pensando em tudo que eu vivi, eu acho que eu não me arrependo em nada de todos os pontos, seja o que deu errado, seja o que deu certo, noites mal dormidas, trabalhos, enfim, acho que todos os pontos que eu vivi, eles são muito válidos pra gente aprender no dia a dia, pra ir construindo essa Beatriz que tá aqui presente hoje. Eu acho que eu diria para realmente continua, né? Continua ali tendo tudo que a Isabelle falou agora, né? Acho que os princípios são fundamentais, estar com a família é um ponto que eu levo comigo, que sempre que eu tenho oportunidade eu tô próxima deles. Mas eu acho que é isso, assim, continue tendo sonhos, sim, metas, ainda tenho vários objetivos que estou buscando, né? Mas que estava no rumo certo. Muito bom, muito bom. Gente, chegamos ao final, então. Só posso agradecer muito Beatriz e Isabelle pelo tempo de vocês, por vocês compartilharem as histórias de vocês. Enfim, tenho certeza que vocês são referências para muitas mulheres que já estão com a gente na Votorantim Cimentos, para outras que ainda chegarão e com certeza para todo mundo que tem contato com vocês aí no dia a dia. Parabéns pela trajetória de vocês. E, bom, gente, a gente chega assim, no final de mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Muito obrigado de novo às nossas convidadas e também a você que acompanhou a gente até aqui. Aliás, compartilhe agora mesmo esse episódio com seus amigos, colegas, na sua rede social, enfim. Não esquece de seguir a gente no YouTube e no Spotify também. Até a próxima!